De hoje é, como você está lendo, Amigos e Sacrifícios. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Talvez você já tenha me ouvido ensinar algumas vezes em João 15. Na verdade, eu já preguei esse ano passado, acho que 2 vezes em João 15. E eu volto a pregar em João 15, agora encerrando essa série. Vamos ler João 15, a partir do verso 9. Palavras de Jesus aos discípulos, antes da crucificação, antes da jornada da crucificação. Certo? Vamos lá. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos e permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Preste atenção nisso. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus próprios amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo mais de servo, pois servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo. Pois vos revelei tudo o quanto ouvi de meu Pai. Não fosse vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e que o fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedir em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, quero orar nessa noite pedindo a tua graça, o teu amor. Revela-nos, Senhor, a tua palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações. Nos deixe entender os teus intentos e a tua vontade. Deixa-nos entender o que o Senhor está fazendo esses dias com a nossa casa. Deixa-nos compreender, Senhor, a revelação contida nessas letras dadas pelo Senhor. Deixa-nos, Senhor, entender aquilo que o Senhor está fazendo no mundo agora. Queremos responder e corresponder à tua vontade. Peço que o Senhor fale conosco hoje, ministre profundamente aos nossos corações, e que possamos, Senhor, corresponder isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Você já viu, ou com certeza você já viu, e talvez agora me ouvindo você possa recordar de algum filme, de algum desenho animado, algum cartoon, ou seja, em gibi. Quem era da época do gibi aqui? Olha aí, galera revelando a idade aí, né? E tinham pessoas que eram colecionadores de gibi. Meu irmão era um colecionador de gibi. E algumas histórias ficaram marcadas. E geralmente as histórias, e é muito legal ver, por exemplo, as histórias que nós líamos no gibi, hoje sendo, ganhando uma superprodução, Hollywood. Eu gosto demais do X-Men, por exemplo. Eu já assisti todos os filmes, Marvel, né? Enfim, todos os filmes. E geralmente esses filmes e os gibis, as histórias, carregam consigo um drama muito forte, um meio ali que mexe conosco, tá? Como, por exemplo, um dos momentos mais belos, mais chocante, é quando aquele que é o herói, aquele que é
a figura mais importante está numa situação onde ele precisa decidir entre, sei lá, desarmar uma bomba ou salvar sua própria vida. Lembra de algum filme, alguma tensão nesse sentido, onde alguém precisa entregar a sua vida para salvar algumas pessoas ou salvar a sua própria vida? Eu me recordei hoje de um filme, eu não lembro agora, eu acho que é Dunkirk, é isso? Um filme de guerra, onde o final tem um dos heróis, um dos pilotos do avião estava ali sobrevoando numa guerra, e tem um navio muito grande e só tem um meio, e ele percebe que ele não tem gasolina suficiente para continuar, combustível suficiente para continuar atirando, guerreando, para que eles entrem no navio e depois retornar para a Inglaterra. Então ele tem que tomar uma decisão, ou continuar ali protegendo, guerreando para que eles voltem para a Inglaterra, o navio parta, ou ele salva a vida dele e retorna naquele momento. E é uma decisão assim difícil, mas chega uma hora que ele permanece, ele não obedece o comando e permanece guerreando, atirando. E tem aquela cena do filme final onde ele está ali planejando, não consegue mais voltar, e ele simplesmente decidiu pela vida dos seus amigos. Ele decidiu pela vida das pessoas que estavam com ele na guerra. É chocante, é impressionante. Você fica ali numa tensão, fala, logo ele, meu Deus. Já passou por isso? Mas poderia ser aquele outro que não era tão legal assim. Já pensou nessa possibilidade? Poderia ser aquele sujeito, aquele cara chato. Nossa, ele salvou o chato, era para o chato estar no lugar dele. Já aconteceu isso com você? De pensar dessa maneira? Impressionante. Eu pensei também num filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Lembra disso? Lembrei desse filme hoje. Inclusive eu coloquei algumas ilustrações dele. Mas o que é impressionante disso tudo, o que tem essa memória a ver com esse texto e com a fala de Jesus Cristo? Porque parece muito óbvio, é lógico, eu sei que ele vai falar que Jesus se sacrificou por todos aqueles que estavam ali, que o Pai entregou. É muito mais do que isso. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Quando o Filho de Deus estava conversando com os seus discípulos, que agora ele não chama mais de servos, mas de amigo, ele estava anunciando que a vida do próprio Cristo seria uma forma de vida dos discípulos. Ou seja, o que Cristo estava prestes a fazer pelos discípulos era a forma como os discípulos agora deveriam viver. Ou seja, não era simplesmente um ato sacrificial do Cristo e nós somos beneficiados por esse ato sacrificial e vamos viver eternamente gratos a Deus por isso, mas é só isso mesmo, é gratidão nos lábios e eu vivendo minha vida. Não. O que acontece aqui é, quando Jesus chama os seus discípulos de amigo, ele está falando assim, olha, a partir de agora, a forma de vida e a maneira que vocês irão viver é pelo que o amigo de vocês fez por vocês. Ou seja, ali Jesus torna-se não apenas o Salvador e Senhor, mas o modelo a ser seguido de como viver uma vida de sacrifício pelos seus amigos. E eu já ouvi isso muitas vezes, que o reino de Deus é um reino de amigos, não é verdade? O reino de Deus é um reino de amigos, um reino de pessoas que estão em comunhão. Nós estamos em comunhão. Essa manhã, no discipulado com nossos irmãos que estão fora do país, na Europa, alguns na Índia, eu ensinei um pouco sobre comunhão. E uma coisa que é impressionante nesse ensino é que comunhão vai muito além do ato de suprir carências um do outro. Estarmos conectados e estarmos juntos abaixo de uma mesma realidade, sobre a mesma realidade. Ou seja, se o reino de Deus é um reino de amigo, logo o reino de Deus é um reino de sacrifícios. Não tem jeito. Não existe outra forma de se viver no reino de Deus que não seja por meio de sacrifícios.
O que Jesus está falando aqui é: vocês precisarão viver um estilo de vida de sacrifícios, mas uma vida de sacrifício não em prol de você mesmo. E é aqui que entra o desafio, meus irmãos. É impressionante, Deus tem nos visitado. Eu reuni com os pastores esses dias e comentei que Deus está fazendo alguma coisa. Preste atenção, o Senhor está nos visitando. Existe uma presença muito perceptível do Senhor no nosso meio. Domingo passado eu despedi os irmãos e a presença de Deus continuou nesse lugar. Os irmãos continuaram respondendo à presença de Deus. E nós precisamos atentar para isso. Mas qual o resultado de nós termos uma relação profunda, nos tornarmos amigos de Deus? É porque quem é amigo de Deus torna-se amigo dos amigos de Deus. E quem torna-se amigo dos amigos de Deus, não existe uma outra forma de vida senão a vida de sacrifício. Uma vida sacrificial. E aqui nós temos Cristo falando assim: olha, não existe amor maior. Não é apenas um exemplo comum. Não é um filme onde você olha e fica ali chateado. Nossa, poderia ter sido Pedro no lugar dele. Ou algum outro chato. Deus poderia ter aceitado a morte de Judas para resolver a história. Mas não era simplesmente uma morte para parar ou sanar aí o desejo de ira de Deus. Não é isso, não. O que está acontecendo aqui na história e nos ensina até hoje é que Deus encarnado mostra que os seus amigos não pode ter um outro estilo de vida senão a vida sacrificial do seu amigo principal. Olha que interessante. Aquele Atos na história que nós ouvimos agora há pouco, e então, com certeza você trouxe alguma história na memória, algum filme, alguma coisa, revela algo. Revela no fundo aquilo que nós amamos mais. O ato heróico revela o que nós amamos mais. O nosso amor, ele não é apenas um afeto, mas ele exige e aponta para o sacrifício. Por quem você sacrifica, essa pessoa está recebendo seu amor. Se a sua relação com alguém não é sacrificial, e quando eu falo sacrificial, eu estou envolvendo uma série de coisas aqui. Eu estou envolvendo também você permanecer com amizade, mesmo quando, em algumas estações, a relação não está tão agradável assim. Por exemplo, uma vida num casamento é sacrificial. Não é todo o tempo que uma relação num casamento que está tudo um mar de rosa, é tudo uma lua de mel. Não, existem muitos conflitos, existem ideias diferentes, momentos diferentes, estações onde existe nada de concordância, até porque não existe casamento blindado. Se você acreditou que existe casamento blindado, você acreditou numa mentira. Não existe. Existe casamento de pessoas que morreram para si, para viver em Cristo, e constrói um casamento tendo a centralidade em Jesus e vivendo uma vida sacrificial, que é a maior prova de amor. E a relação no reino de Deus é uma relação de sacrifício. Então existe um momento onde nós precisamos decidir entre a nossa felicidade momentânea ou o sacrifício para a construção daquilo que é verdadeiro e real. E essa história, a história que eu contei ainda há pouco, desse piloto que permaneceu no ar, não voltou para sua terra, para que os outros, seus amigos que estavam na guerra, pudessem entrar no navio e voltar, não é um ato apenas de um patriota.
Não é apenas um ato heróico de alguém que está pensando, porque com certeza ele não pensou: eu vou morrer, mas irão me homenagear com uma medalha no meu funeral. Não. Existe muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Até porque nessa hora, um ato sacrificial, você não faz muito cálculos, não. Por exemplo, se você vê alguém que você ama em perigo, você não vai fazer um cálculo de quão perigoso é para você ajudar aquela pessoa que está em perigo. Você não faz um cálculo. Às vezes parece ser até um ato irracional, não é verdade? Você pula para salvar essa pessoa. E você já parou para pensar o quanto que nós celebramos atos corajosos como se fosse uma coisa extraordinária? Você sabe por quê? Nós celebramos aquilo que deveria ser comum como algo extraordinário, porque nós vivemos numa cultura de serviço a si mesmo, de amizade apenas de afetos, amizade apenas de gostar, de suprir a si mesmo. Ou seja, nós perdemos a noção da cultura do sacrifício. Perdemos. Nós não queremos o trabalho de sacrificar. Nós não queremos. Dá muito trabalho ter muitos amigos. Dá muito trabalho conviver em família. Dá muito trabalho você construir um casamento, criar filhos. É muito trabalhoso. Eu não quero isso não. Uma vez eu ouvi de um jovem, não tão jovem assim. Eu perguntei: você planeja casar? Ele: não. Casar dá muito trabalho. E eu ainda tenho muito para curtir a vida. Como se... Eu entendi a lógica, mas é uma lógica muito furada. Porque a jornada da vida envolve trabalho. Quem não pensa na vida como trabalho é alguém que espera e tornou-se, por exemplo, um parasita. Tornou-se uma pessoa que só quer ser servida, não ajuda ninguém, e quando ajuda é pelos seus meios, pela sua forma de fazer, não é verdade? E aqui, gente, então cada ato heróico revela quem nós amamos. Quando você coloca diante dessas coisas, você se coloca diante dessas coisas, você tem que olhar para o seu coração e falar assim: o que eu amo? Será que eu amo a mim mesmo? Ou eu amo a missão que me foi dada e a pessoa que me deu a missão? O que Jesus está falando aqui? Ou seja, deixa eu clarear as coisas para vocês. Jesus está falando o seguinte: é muito comum você ouvir no evangelismo, está certo isso, alguém fala assim: ó, Jesus morreu porque Ele te ama. Certo, ok? Mas não pode colocar ponto aí, não. Ponto, não. Eu acho que nós temos que entender a amplitude disso. O ato sacrificial de Jesus envolve primeiro o amor àquele que o enviou. Aquele que o enviou. E também envolve o amor à sua missão. E na sua missão nós estamos envolvidos. Você está entendendo? Ou seja, ele está falando assim: olha, ele não amou sua própria vida. A palavra de Deus diz que mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, mas tornou-se servo. Isso significa o que, meu irmão? Que o ato de humilhação do nosso Senhor é um ato sacrificial. O fato de Deus ter se tornado gente como eu e você, meu irmão, é o primeiro ato de humilhação de Deus. Mas Ele fez isso. Ele fez isso. E aí, o que acontece? Ele não amou a si mesmo.
Ele amou muito o seu pai e a missão que lhe foi dada. E a missão envolvia não deixar nenhuma das pessoas que o pai enviou se perder. Tanto que ele fala assim: todas as pessoas, todos aqueles que o pai me enviou, que ouviram a instrução do meu pai, eu não deixei, não se perdeu. E Jesus está muito orgulhoso disso, porque a sua vida era para agradar o pai. Meus irmãos, ele amou a sua família. Qual era a família de Jesus? A família eterna dele. O Pai e o Espírito, que antes do mundo ser mundo, antes da criação ser criação, já estavam juntos se relacionando. O ato sacrificial do Filho de Deus foi pelos seus amigos, pela sua família. E sabe o que é incrível disso tudo? Ele nos inclui agora nesse projeto. Ele olha para os discípulos e fala assim: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigo. Opa, o que significa? Vocês estão inseridos numa relação verdadeira e profunda e sacrificial. Quando Jesus chama seus discípulos de amigo, agora ele traçou uma linha: não pode mais viver para si mesmo. A partir de agora, a vida de vocês é uma vida sacrificial. Não só sacrificial para uns para os outros, mas primeiramente um sacrifício para aqueles que é o seu Senhor. Preste atenção nisso. O sacrifício do povo de Deus, que envolve obediência, mas envolve uma série de coisas, é a forma que nós mostramos para o mundo que nós servimos um Deus de verdade. O próprio Cristo fala o seguinte: o mundo saberá que vocês servem a Deus e que Deus de fato é Deus, quando eles olharem para vocês e verem em vocês uma vida de sacrifício, ou seja, amando uns aos outros. Agora, meus irmãos, que chega o ponto, porque falar de sacrifício e amizade, primeiro você pensa e faz um cálculo: mas eu não sei quem são meus verdadeiros amigos. Logo, eu não sei para quem sacrificar. Ou melhor, às vezes nós fazemos aquela matemática, não é verdade? Como assim? Eu posso fazer por ele, mas se eu tiver certeza que ele irá fazer por mim também. Tem gente que pensa assim: eu estou ajudando, mas um dia que eu precisar, eu sei a quem eu vou recorrer. Tem gente que pensa desse jeito, mas não é a maneira cristã de viver e agir. Aqui Jesus Cristo é o seguinte: eu amo vocês, e esse amor tem que ser um amor mútuo. Logo eu vou viver uma vida sacrificial. Eu não vou estar servindo ao meu ego, à minha vontade. É por isso, meu irmão, que eu estou aqui. É por isso que eu não estou pensando ou fazendo cálculos matemáticos para servir você, para servir a comunidade de fé, para ajudar você na jornada. Você sabe por quê? Porque agora eu entendo o que significa amor. Amor envolve sacrifício. Ninguém se sacrifica só por si mesmo e afirma amar. Porque assim, se envolve benefícios para você, meu irmão, você faz qualquer sacrifício. Tem gente, por exemplo, que sacrifica coisas que são preciosíssimas para poder viver o seu sonho, o seu projeto de vida. Mas quando envolve sacrifício por alguém que não é a si mesmo, aí pronto, existe todo um cálculo de custos. Não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Algum amigo seu já pediu algo que você pensou e falou: cara, não acredito. E você desejou profundamente, naquele momento, não ser amigo do sujeito? Por exemplo, mudança em pleno domingo de manhã, né? Sábado à noite,
Você já fez uma mudança que a pessoa fala assim: posso contar com você, meu amigo? Pode, vamos lá. Só que eu aluguei um apartamento no 3º andar e não tem elevador. Já fez alguma mudança assim? O que um amigo já pediu de você? Agora, quantas vezes você já negou ajudar o seu amigo, o seu irmão? Às vezes nós falamos assim, ó: fulano teve a audácia de me pedir uma ajuda, nem conheço, só porque nós somos da mesma igreja. Como se o seu projeto de intimidade fosse o fator de ajudar alguém ou não. Sabe que é nessa hora que nós olhamos e percebemos uma coisa: o quão distante nós estamos do conceito de reino de Deus. Porque se reino de Deus é um reino de amigos, nós temos Cristo falando que verdadeiros amigos vivem uma vida de sacrifício. Olha que interessante. Porque sacrifício não envolve só um favor, não. Envolve também algumas perdas. Perder um dia que você pensava em descansar. Já teve aquele projeto que falou: hoje eu vou descansar. Aí uma ligação chega e você fala: não, Deus. Ou você olha e sabe que aquele irmão é acostumado a pedir favor, sabe o que você faz, e aí você olha e você não atende o telefone. Aí depois você fala: desculpa, eu não vi sua ligação. Alguns acham isso tão comum que nem perdão pede mais do Espírito. Fala: Deus conhece o meu coração, e é isso mesmo. Deus sabe o quanto eu gostaria de ter ajudado, mas lá Deus só sabe que eu estava cansado demais. Muito doido isso. É muito louco isso. É impressionante como quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus e dos súditos do rei, os cidadãos do reino, mostra que são pessoas comprometidas com a missão, e por causa dessa missão eles entregam suas vidas. Jesus, ele é rei. Deus não o coroou, Deus Pai, porque ele morreu e obedeceu. Ele, sendo rei, foi para a cruz. Ele não estava indo para a cruz porque sabia que existia uma recompensa para ele. Não. Mesmo sendo, não considerou ser por causa dos seus amigos. Olha isso, meus irmãos. Que impressionante. Agora, eu penso também, uma pergunta que eu quero fazer para você: quanto vale os seus amigos? Qual o valor dos seus amigos? O quanto que os seus amigos custa para você? Porque assim, paciência, até vai lá, tempo eu entrego, mas quando os meus amigos começam a mexer no meu bolso, aí não dá mais. Mexeu no bolso, a amizade vai embora. E aí nós falamos assim: amigos, negócios à parte. Só que o reino de Deus não fala assim: vocês são amigos de Deus, amigos uns dos outros, até chegar um negócio. Quando chega um negócio, deixa a amizade de lado, porque isso é digno e justo. Ah não, meu irmão, não. Mas pastor, tem pessoas que se aproveitam disso. Tem uns cínicos. Só que eles não são do reino, mas eles estão convivendo com cidadãos do reino. E a maneira deles perceberem e serem julgados e até ter seu coração muitas vezes atingido pela graça é quando eles estão convivendo com pessoas que não estão fazendo matemáticas
para servir como amigos. Cálculos. Você sabe como é que você define se alguém te ama hoje? É quando uma pessoa está ali por você. Geralmente você fala assim, fulano é meu amigo mesmo, porque ele já ouviu tantas coisas, as minhas bobagens todas, e nunca me julgou, está ali do meu lado, sempre falando, eu te entendo, amigo, eu estou orando por você. Existe um aspecto da amizade que envolve sim a concordância, está ao lado. Mas eu acho que no mundo que nós estamos vivendo, a amizade deve ser julgada pela forma de sacrifício e não pelo ato de suprir os afetos. Alguém chega assim e fala, eu amo o MPC, eu amo essa casa. A minha pergunta é, o quanto que você sacrifica por esse lugar? Eu amo meus irmãos do PGA. O quanto que você irá sacrificar por eles? Não, mas a Bíblia fala que Deus não se agrada de sacrifício. Olha aí, nessa hora nós tornamos espirituais, pegamos versículos bíblicos e queremos justificar tudo. Tudo. Ei, meus irmãos, ouçam aqui. Se esse lugar é sua família espiritual, e você não vive uma vida sacrificial com essa casa, você não honra essa casa. Se você não vive uma vida sacrificial com os seus irmãos de fé, você não tem, de fato, uma jornada de honra. Você está entendendo isso? O que Jesus está falando aqui? Meus queridos amigos, a partir de agora, não é cada um por si. E aí eu lembro do Resgate do Soldado Ryan. Rapidamente aqui, eu acho que se você não assistiu, não vou dar spoiler não, certo? Não vou dar spoiler. Mas 3 filhos, os 3 estão na guerra, 2 morreram e 1 desapareceu. E aí, daqui a pouco, chamaram um esquadrão para resgatar. E aí, nesse resgate, tem o comandante, aquele que está à frente. Os outros estão reclamando porque estão fazendo conta. Falando assim, olha, isso aqui é um suicídio. Somos 6. Todos eles ali chateados. Somos 6 e só é 1. 6 por 1 dá não. Porque nós podemos perder 3. Não é melhor deixar ele morrer, não? E aí o comandante não fala nada. Aí tem um que pergunta para o comandante assim, você não vai reclamar também não? Aí ele fala, minha reclamação é subindo e não descendo. Ou seja, se eu for reclamar, é com os meus superiores, não com aqueles que estão abaixo de mim. Primeira lição aí. Aí ele vai andando. Os outros estão chateados. Mas quem está precisando de um resgate é alguém que estava vivendo uma forma de sacrifício. Nessas horas, o amor tem que conduzir e não a matemática. A jornada no reino de Deus é uma jornada de sacrifício. E aí tem uma hora que eu acho isso interessante, porque quando ele está resgatando, e aí é muito comum essa fala, ele fala assim, olha, faça a sua vida valer a pena. O que significa isso? Basicamente Jesus está falando assim, olha, vocês são meus amigos, eu vou morrer por amor a meu Pai, a missão e por vocês. Façam a vida de vocês valer a pena. O que significa? Curta a vida, porque assim, na nossa cabeça eu vou aproveitar e chegar lá, Jesus, minha vida valeu a pena. É mesmo? Por quem você se sacrificou? Por mim mesmo. Não. Quando ele fala, faça a sua vida valer a pena, viva de tal forma que o sangue dos seus irmãos não foi em vão. Viva de tal forma
que o sangue do seu amigo não foi em vão. Essa era a mensagem, a jornada de Jesus. O sangue de Cristo não foi em vão, porque depois os seus amigos fizeram outros amigos. E sabe o que aconteceu? Todos eles morreram por seus amigos. E aí que entra o conceito de mártir, testemunho, martírio. O que é martírio? Alguém que morre apaixonado por Jesus? Não. O mártir é alguém que vive dentro do reino de Deus, porque no reino de Deus não existe outra forma senão um testemunho de vida, onde perder a vida faz parte do jogo. E não é perder a vida por si, é perder a vida pelos seus amigos e pelo seu amigo principal. A pergunta que eu faço nessa noite é: por quem você vive? Qual é a sua motivação de acordar todos os dias e ir trabalhar? É a conquista dos seus sonhos? Ou porque você está vivendo uma vida que vale a pena, que honra o sangue dos seus irmãos, da sua família, do seu amigo? E outra coisa, quem aqui quer ser amigo de Deus? Levanta a mão. Tem gente que não levantou porque agora está pensando, que bom. Quem quer ser amigo de Deus? Não existe outra forma de vida. Porque se você é amigo de Deus, você é amigo da missão de Deus, você é amigo dos filhos de Deus, você é amigo da família espiritual de Deus. E todos esses nomes, você é amigo da criação que Deus cuida, você é amigo de todas as pessoas que Deus é amigo. E todos esses nomes e todas essas pessoas, você precisa viver uma vida sacrificial por elas. Às vezes que eu pensei em desistir do ministério, isso é muito sério, eu já pensei em desistir várias vezes. Já entrei em muitas crises de fé, ministério. Os irmãos que caminham comigo há muito tempo sabem disso. Já pensei, e eu não estou aqui fazendo drama não. É sério, já pensei várias vezes em desistir. Só que no final vem no final do dia vem aquele pensamento, raciocínio, o Espírito Santo. E aí eu penso, ainda bem que eu não vivo mais para o meu projeto de vida, e sim para o meu amigo maior e para os meus amigos. E aí alguém perguntou uma vez: pastor, vale a pena mesmo se sacrificar por esses avarentos? Vale a pena se sacrificar por esses irmãos que, quando a coisa pega, a primeira coisa que sofre é a sua família espiritual? Vale a pena sacrificar por esses irmãos que estão sendo guiados pelas suas emoções, e quando você está ali num dia tão legal, não responde, fica magoado e vai embora? Vale a pena? Vale a pena ser amigo de Deus. E se vale a pena ser amigo de Deus, vale a pena viver dessa forma. Porque quem é amigo de Deus vive no seu reino, e o reino é um reino de amigos. E não existe outra forma de viver num reino de amigos senão por meio do sacrifício. Você está entendendo? Você está entendendo o que significa caminhar com o Filho de Deus? É que a partir de agora você não faz mais cálculos para saber se vai dar certo ou não. Você não faz mais cálculos para saber o quanto você vai ganhar ou perder no negócio. Você não faz cálculos para saber se isso vai custar muito para você, não. Agora é por Ele, para Ele, por meio dEle
e por nós. 6 para salvar um diante de um exército. Porque nós vivemos uma vida que vale a pena. Que vale a pena. Porque no final das contas, no final da história, não é sobre nós. Eu convido você nessa noite a refletir. Fiquei pensando, quantos ouviram e leram sobre o avivamento que está acontecendo lá em Asbury? Você leu, é empolgante, muito interessante. Pessoas estão pegando voo, indo para lá, assim. Está muito legal a presença de Deus naquele lugar. É lógico, se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de estar ali. Mas eu sei também que o Senhor está movendo em toda a terra. E eu sei o que Ele está fazendo. Deus está despertando seus amigos. Porque o mundo, o tempo que nós estamos entrando, a estação que nós estamos entrando, não existe outra forma de vida, ou a forma de vida mais incrível e verdadeira, senão por meio da amizade com Deus. Existe um contraste presente no mundo. Aqueles que vivem para si, por meio de si e suas ideias, e aqueles que morreram para si e vivem pelos seus amigos. Quem é esse povo? Para onde está indo esse povo? Que tipo de mundo esse povo fala que está chegando? É muito estranho. Isso é muito estranho. Você já parou para pensar que nós falamos de um mundo, de uma realidade que parece fantasia? Uma vez conversando com 4 ateus nominais. Nominais porque eles não sabiam porque eles eram ateus. Só falavam que era. Por experiência religiosa ruim, o cara fala que é ateu. Sujeito que teve uma experiência religiosa, foi abusado religiosamente, enfim, ele ouviu os pais sofrendo, ele carrega consigo, então ele é ateu nominal, né? Conversando, ele falou: sabe uma coisa? Esse reino e esse céu que vocês falam parece muito com Nárnia. De que é isso mesmo. Então você está admitindo, digo, é isso, exatamente isso. Se você não sabe, Nárnia não é só uma ficção literária. É a realidade pintada em ficção. Existe um mundo por detrás do guarda-roupa. Existe um mundo para além das nossas vestes. Existe um mundo para além das nossas posses. Existe um mundo para além da matéria, que envolve matéria, que é realidade, e que sobrepõe aquilo que é ilusório. Existe uma Nárnia chegando. E como eu sei que o mundo pode estar perturbado e conflituoso com isso, quando ele percebe essa Nárnia na vida daqueles que anunciam. Quando eu olho para a vida do irmão e penso: nossa, mas como você é capaz de sacrificar desse jeito? Como você continua crendo depois de tantas coisas? É porque o reino do meu amigo não é desse mundo. Que a presença de Deus que está repousando sobre Asbury desperte amigos, e desse lugar saiam pessoas que morreram para si e não mais fazem cálculos matemáticos para poder saber se irão fazer ou não, mas agora eles mergulharam no reino de Deus e esperam para viver uma vida para além do guarda-roupa.
Que o Senhor nos leve para esse lugar. Vamos ficar em pé.